Gálatas capítulo 5, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quero falar com você nessa noite sobre conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus. Uma das coisas que eu sempre escuto na igreja, e é normal passar por momentos assim, onde isso acontece com mais frequência. Essa semana, por exemplo, foram 2 ou 3 vezes que vieram me conversar comigo, irmãos da nossa igreja, e falaram sobre isso. É o problema que as pessoas têm sobre conhecer a vontade de Deus. Então deixa eu explicar para quem está chegando hoje. 2 semanas atrás eu preguei sobre o Espírito Santo e o texto está na internet, está lá o vídeo e você pode acompanhar. Lá eu falei o seguinte: quem estava aqui há 2 semanas atrás, na primeira pregação do Espírito Santo? Amém, glória a Deus. Estão firmes nessa campanha do Espírito Santo. Nós falamos o seguinte: que o Espírito Santo é uma pessoa, amém? Pode dizer, o Espírito Santo é não uma força, não uma energia, não um poder, mas uma pessoa. Depois eu falei que o Espírito Santo só está onde ele é desejado, ele é honrado. Por isso eu estou perguntando aqui essa noite: quantos desejam a presença do Espírito Santo de Deus? Ele não vai estar no lugar onde ele não é desejado, ele não vai forçar a presença dele na sua vida, ele não vai colocar com força a presença dele. Depois eu disse para você na outra semana que sem ele a vida cristã é monótona e vazia. Quantos concordam com essa palavra? É muito difícil ser cristão nos dias de hoje sem a presença do Espírito Santo de Deus. É muito difícil você conseguir resistir às tentações, às lutas, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Com ele, você consegue fazer a obra de Deus muito facilmente. Deixa eu dizer mais ou menos o que eu quero falar com isso. Se hoje eu pregar pela presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar, eu vou pregar com facilidade, eu não vou ficar cansado, eu não vou ter que me esforçar muito, porque o Espírito vai conduzir a palavra dele. Mas se eu fizer ser o Espírito Santo de Deus, eu vou sair daqui cansado, porque vai ser um trabalho muito árduo, muito difícil. Por isso eu falei na primeira pregação: nós precisamos ter intimidade e relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso, dá glória a Deus. Vai preparando o teu coração. Depois eu falei que na segunda mensagem, semana passada, quando estava aqui semana passada, meu irmão, ô glória, vocês estão firmes mesmo. Escute o que eu vou dizer. Falei que aqui na nossa cabeça, passando na nossa cabeça, há muitas frequências de televisão, de rádio. Você não está vendo nenhuma delas, porque você não está conectado. Lembra disso? Agora eu falei o seguinte: que assim da mesma maneira, Deus está lançando a frequência da presença dEle às nossas vidas. Se nós nos conectarmos, nós vamos ver as coisas que Deus quer revelar, nós vamos ver os sinais que Deus quer mostrar, e nós vamos entender a frequência do Espírito Santo de Deus. Quantos essa semana entraram na frequência do Espírito Santo de Deus? Pode dizer glória a Deus. Hoje eu quero falar para você sobre conhecer a vontade de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas dizem para mim: pastor, eu não sei o que Deus tem para a minha vida, eu não sei o que Deus quer fazer, o que Deus quer operar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui sinceramente. Tem um irmão aqui da nossa igreja? Vocês estão comigo? Preparados? Eu vou começar, eu não fiz isso de manhã, eu vou começar o sermão de trás para frente hoje. Escute,
O irmão diz assim para mim: pastor, eu estava em casa, o Senhor falou comigo e disse: vai lá, procura uma casa naquela região. E ele foi. Chegou lá na região, a casa era muito cara, não tinha dinheiro para comprar essa casa. E ele disse assim: eu creio que Deus tem um propósito, Deus me trouxe aqui. Fez uma proposta, o camarada olhou para a casa e disse assim: olha, essa casa vale muito mais, mas vou mandar a proposta para o proprietário. O proprietário disse assim: foi um casal, fez a proposta, o valor era mais baixo, mas o Senhor falou para mim que ia nessa semana um casal cristão na minha casa, ia fazer uma proposta, e era para eu vender a casa por esse preço. Quantos creem nisso? O casal está aqui na frente, Ricardo e Marta. Você pode dizer glória a Deus? Você crê? Você crê que o Espírito Santo pode fazer coisas assim tão profundas e tão dia a dia? Você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo quer falar com você coisas assim do seu dia a dia? Amém? Amém? Você crê que o Espírito Santo pode chegar para você assim e falar assim: olha, vai a tal lugar, em tal rua, em tal espaço, e lá você vai encontrar uma pessoa e eu vou falar com ela através da sua vida? Se você crê, diga glória a Deus por isso, meu irmão. Você crê que essa semana Deus pode falar: liga para aquela pessoa que eu vou abrir uma porta para você e vai ser sobrenatural, essa porta vai ser algo que eu preparei? Você crê nisso? É disso que eu estou falando, sobre ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Um dos nomes do Espírito Santo é ser guiado, é ser o guia. O Espírito Santo é aquele que nos guia. Aí eu pergunto para você: o Espírito Santo pode guiar você nessas pequenas coisas do seu dia a dia e levar você a lugares que você não podia imaginar? Ele pode fazer isso na sua vida? Se pode, diga amém, meu irmão. Ele pode fazer. Teve um outro irmão aqui da nossa igreja, quero ver se você crê nisso. Nós fomos tomar um café um dia, e nós estávamos numa padaria aqui perto. Eu falei: meu querido, teu tempo aí na tua empresa acabou, sai fora. Ele disse: mas o que é isso, pastor? Está tudo bem lá. Eu falei: ora, Deus vai dar a sua empresa para você, comece a orar. Você crê? Ele falou: creio. Sabe que eu estou sentindo isso, que o Espírito Santo está falando para mim que eu tenho que abrir a minha empresa, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição. Eu falei: Deus sabe. Poucos dias depois ele foi procurado pelo supervisor dele e falou assim: eu vou abrir uma empresa com esse negócio, e eu quero que você seja o meu sócio. O Espírito Santo levou ele, guiou ele, abriu a empresa dele. Sabe quem é essa pessoa? Pastor Anderson, está ali atrás. Faz aí um sinal, pastor Anderson. Hoje ele tem uma empresa. O que eu quero falar essa noite? Qual é a minha chamada essa noite? Por que eu estou dando esses testemunhos? Pessoas que em determinados momentos decisivos da sua vida, determinados momentos que estavam sendo levados a um novo momento, um novo patamar, foram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eles não são os filhos queridos de Deus, eles não são os filhos prediletos de Deus, eles não são os únicos filhos de Deus. O Espírito Santo quer guiar a sua vida a lugares mais altos, a conquistas mais altos, a lugares que você não podia imaginar. A questão é: você permite o Espírito Santo guiar você nesses lugares? Você acredita que o Espírito Santo de Deus pode guiar você a lugares mais altos? Você crê nessa intimidade que Deus quer ter com você? Eu creio, meu irmão. Eu creio nessa intimidade que o Espírito Santo quer ter conosco, ao ponto de nos guiar a lugares que a gente não podia imaginar. As situações que você acha que não poderia acontecer na sua vida, onde o Espírito Santo fala para você: vai, perdoa, reconcilia, aceita, e leva você a lugares que você não podia imaginar. Você crê nisso? Eu creio nisso. Quantos creem nisso em nome de Jesus? É isso que eu quero trazer para essa igreja nesses dias. Irmão amado, entenda, abre sua cabeça agora, abre sua mente. Eu quero ter uma igreja aqui cheia do Espírito Santo, que é guiada nos detalhes por Deus, a lugares mais altos, a lugares que você não podia imaginar. Deus vai falar com você: vá,
fale, perdoe, faça, não entre por esse caminho, vá pelo outro caminho. Deus pode fazer isso com você, meu irmão. Falar, olha assim, olha Deus aqui, eu quero ser tão íntimo contigo, que o Senhor vai falar comigo nas coisas profundas da minha vida, coisas do dia a dia também. Sabe por quê? Quando eu falo de conhecer a vontade de Deus, quantos aqui gostariam de conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Deixa eu ver aqui. Amém. Então é você mesmo que Deus mandou eu pregar. Por quê? Porque algumas pessoas chegam para mim e falam assim, eu tenho um problema de ouvir a vontade de Deus, eu tenho um problema em conhecer a vontade de Deus. E um dos problemas, uma das situações que a gente passa, um dos pontos que vai marcando a nossa vida para conhecer a vontade de Deus, é porque só dá para conhecer a vontade de Deus através do Espírito Santo. Quem vai revelar a vontade de Deus para você é o Espírito Santo. É Ele que vai dizer para você, é assim que você tem que fazer hoje. É desse jeito que você tem que fazer. Às vezes você tem uma coisa que está planejada na tua vida e você fala assim, isso aqui é desse jeito que eu vou fazer. E vem o Espírito Santo de Deus e fala assim, não é desse jeito não. Não é desse jeito não, nós vamos mudar isso aí. E quem vai revelar isso para você é a presença do Espírito Santo de Deus. Um dos problemas que nós temos, que eu acho que é muito comum eu ouvir as pessoas dizerem, eu quero ouvir a vontade de Deus, é que a vontade de Deus para nós está sempre no futuro. O que Deus vai fazer daqui 10 anos? O que Deus vai fazer daqui 5 anos? Pastor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Eu queria tanto saber a vontade de Deus. Quando a pessoa pergunta isso para mim, ela não está perguntando para mim qual é a vontade de Deus para a segunda, terça, quarta, quinta dessa semana. Ele está falando assim, pastor, eu queria tanto saber o que vai acontecer no meu futuro. Você entende o que eu estou dizendo? Acontece que não é assim que o Espírito Santo trabalha conosco. Ele quer revelar a vontade dele para hoje, para agora, para essa semana, para os próximos 10 minutos da sua vida. E se você obedecer à vontade de Deus na segunda e na terça, aí sim você começa a entrar na direção da vontade de Deus para os 5 anos, 15 anos, 10 anos, eu não sei, mas você primeiro tem que entrar na vontade de Deus para hoje, para agora, para esse dia. E quando nós pensamos em vontade de Deus, nós estamos pensando em coisas do futuro. Com o que eu vou casar? Com o que eu vou fazer? Quem vai ser? Quantos filhos eu vou ter? Será que Deus quer que eu tenha 10 filhos? E Deus fala, não quero falar nada disso para você. Primeiro eu quero que você levante e me obedeça, porque a minha vontade, diz o Espírito Santo de Deus, é eminente para a tua vida, é para hoje. Mas você concorda comigo que é um problema isso? As pessoas ficam pensando na vontade de Deus para 10 anos. E a vontade de Deus é iminente, é para agora, é para hoje, é para aqui 10 minutos, daqui 1 hora. Deus não vai chegar para mim e vai falar, pastor Klaus, eu vou revelar tudo o que vai acontecer na Quírios daqui uns 10 anos, até minha cabeça não ia caber, tudo que eu vou fazer por você, tudo que você vai viver, não vai acontecer, mas Deus vai falar para mim, pastor Klaus, começa uma obra lá atrás, reforma aquele lugar, porque eu vou trazer crianças para esse lugar, pastor Klaus, faz uma galeria, porque eu vou encher essa galeria de gente, abre um espaço. E quando eu obedeço a obra de Deus eminente, aí eu vivo o sobrenatural de Deus e estou indo na direção do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer glória a Deus? O problema, meu irmão, é que algumas pessoas não conseguem obedecer a voz de Deus para hoje, mas querem saber a voz de Deus para aqui 10 anos. Eu tenho uma experiência interessante. Quando Deus me chamou para ir no seminário, Ele falou, larga seu cursinho, larga tudo que você está fazendo e vai para o seminário. E eu perguntei para Deus, o que o Senhor vai fazer comigo no seminário? O que eu vou fazer lá? Eu vou ser pastor, eu vou ser missionário, eu vou ser evangelista? E Deus falou, vai para o seminário. Eu falei, tudo bem Deus, mas eu quero saber o que o Senhor vai fazer. O Senhor vai me mandar para a África, vai me mandar para a Amazônia, eu vou pregar nos índios. O que o Senhor quer fazer da minha vida? Conta para mim. Eu quero que você vá para o seminário. É assim que Deus trabalha, você concorda comigo? Não é assim que Deus trabalha? E aí eu fui para o seminário, cheguei no seminário, a irmã de um querido amigo está aqui hoje, ele estava lá na tesouraria na época, e ele olhou para mim e falou, preenche essa ficha, você quer estudar na teológica? Eu falei, preenche essa ficha. Aí eu preenchi a ficha. No meio da ficha estava escrito assim, o irmão tem interesse de cursar o curso para, aí tinha um quadradinho, pastor, missionário, educador, e eu falei, e agora Espírito Santo, o que eu preencho aqui? Não sabia, o Espírito Santo não falou para mim que eu ia ser pastor, nada, ele mandou para o seminário, você está entendendo o mistério? Peguei e devolvi a ficha, sem preencher. Aquele irmão falou assim, irmão, você esqueceu de preencher aqui, ó. Você vai ser pastor, missionário, por que você está fazendo o curso de teologia? Eu falei, não sei, Deus mandou eu vir aqui fazer o seminário.
Falou, mas você não sabe se você vai ser pastor, teólogo, professor, acadêmico? Eu falei, não sei, Deus não falou essa parte ainda, Ele só falou, vai para o seminário. Ele olhou para ele e falou assim, tá bom, mas você tem que preencher isso aqui. Eu falei, então, mas não sei o que eu preencher. Ah, você tem cara de pastor, vou escrever aqui, pôs um X para mim lá. Às vezes, querido, as coisas que Deus faz na nossa vida, não tem uma regra, porque não é assim que o Espírito Santo nos guia. Quantos desejam ser guiados por Deus aqui, meu irmão, de verdade? Vai ser guiado agora nos 10 próximos minutos, daqui 5 minutos, daqui 1 hora. Amanhã o Espírito Santo vai falar para você, vai lá, dá um beijo na tua esposa, perdoa. E você fala, não, daqui 6 meses eu vou perdoá-la. Tá bom, tá ruim para você, viu? Tem gente que também, na questão da vontade de Deus, além de querer só saber a vontade para o futuro, porque quando você quer saber a vontade de Deus só para o futuro, fica bonito, né? Olha que chique, eu vou mostrar para você como eu sou chique. Pastor, o que Deus quer fazer da sua vida? Ah, eu estou tentando descobrir a vontade de Deus, ainda não descobri. Não é chique? Mas você já sabe o que Deus quer que você faça agora? Aí você diz, eu sei, mas primeiro eu vou resolver isso, depois eu vou fazer as crianças crescer, vou pagar o salário, vou ajudar, depois que eu tiver um dinheiro bom, aí eu faço o que Deus está mandando eu fazer. Tem gente que tem delay na vontade de Deus, delay. Deus fala com ele hoje, ele demora 6 meses para obedecer. Já viu gente com delay? É incrível, eu já percebi isso na igreja também. O Senhor vem e traz assim, ó, quer ver? Eu vou contar um negócio. Não fala nada, pessoal, vocês são meus amigos agora, tá bom? Daqui 6 meses vai vir alguém aqui, diante de Deus, e vai perguntar para mim, pastor, o senhor nunca pregou sobre o Espírito Santo? Quantos acreditam no que eu estou dizendo agora? Vocês acreditam ou não? Pastores estão presentes, acreditam? Tem gente que tem um delay, vai saber que eu preguei do Espírito Santo de Deus daqui 6 meses, é um delay, eu não sei. Mas eu não quero ter delay, eu quero ser usado por Deus na hora, naquele momento, naquele lugar. Sabe, Deus está falando comigo hoje, eu quero saber o que Deus tem para mim hoje. Pois bem, eu quero perguntar para você, você crê que essa semana Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida? Ele tem uma vontade própria para você essa semana, Ele tem algo para você hoje, essa noite. Você crê nisso, meu irmão? Por que às vezes a gente vive embaixo desse delay e vai perdendo as bênçãos de Deus? O Espírito Santo quer guiar você para uma direção e você não vai, demora 6 meses. Um irmão aqui da nossa igreja contou uma história essa semana, eu falei para ele, eu vou pregar sobre isso, não é por sua causa, mas ele, olha como Deus faz, vai me dando os testemunhos antes de eu pregar, já tinha pregação, como eu tenho da semana que vem e da outra já que eu falei, né? Ele disse para mim, pastor, eu estava na minha empresa estava ruim, e as coisas estão fechando as portas lá, a empresa está fechando, e eu estava de recesso, e o Espírito falou no meu coração, o Senhor falou comigo, liga para o irmão tal, ao delay. Ele falou, não, depois que eu chegar em São Paulo, eu ligo. Delay. Você entende delay? Aí passou a primeira semana, o Espírito Santo tocou de novo, liga para o irmão tal. Ele diz, eu vou ligar, vou ligar. Terceira semana, o Espírito Santo falou para ele, liga para o irmão tal. O delay dele é de 1 mês. É 1 mês. Fechou 1 mês, ligou. Meu irmão, estou saindo da empresa aqui. Querido, semana passada eu estava numa empresa, estavam procurando uma pessoa que nem você. Eu sei que Deus tem misericórdia, que Deus vai abrir uma porta maior, que Deus está ensinando para ele não viver embaixo do delay, não viver embaixo desse atraso. Se Deus está falando com você, é agora, meu irmão, é nessa noite, é nesse instante. Para de ficar dizendo no futuro, Deus vai me chamar para uma grande obra. Deus está te chamando para a grande obra hoje. Para de dizer, amanhã você é um grande evangelista. Deus quer que você seja um grande evangelista hoje. Levanta a tua voz, vai na direção, porque quando você entra nessa dimensão de ser guiado pelo Espírito Santo, e você entende que a vontade de Deus é iminente para a tua vida, você começa a viver os sinais que Deus tem para você. Eu aprendi isso na minha vida. Às vezes o Espírito Santo fala para você, vai fazer algo, e você fala, mas Deus, por que o Senhor tem que fazer isso? E você não entende o que Deus está mandando você fazer, e Deus te leva naquela direção. Aquela direção na verdade é um entroncamento.
É um entroncamento entre você e uma outra pessoa, é um entroncamento entre você e uma palavra, que Deus vai levar você numa dimensão diferente. Você entende o que eu quero dizer? Ele não diz para você tudo, ele fala, olha, liga para aquele irmão. Você liga para aquele irmão, não tem absolutamente nada a ver com aquele outro caso, mas Deus vai fazendo uma ligação espiritual, e vai guiando você pelo Espírito Santo de Deus, e as bênçãos do Senhor vão alcançando você na medida que você é guiado pelo Espírito. Se você crê, diga glória a Deus por isso, meu irmão. Você crê nisso? O ano passado, eu encontrei um diretor de uma faculdade, e ele, numa livraria, ele falou, por que você não faz um curso lá? Valida o seu diploma de teologia. Eu falei, pastor, mas Senhor, sou pastor há 22 anos. Alguém aqui já pediu meu diploma de teologia alguma vez? Em 22 anos, ninguém chegou para mim e falou assim, deixa eu ver seu diploma. Por que eu vou validar esse negócio? E o Espírito Santo foi orar e falou assim, vai lá. Não conta essa para ninguém, tá? Primeira aula que eu cheguei, falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, eu estava ouvindo direito sua voz? Por que eu vim aqui? A aula era das 8 às 5 da tarde, sala quente. Verdade ou não é? E eu lá. Ainda você acha que o diabo é tão sujo que mandou uns pernilongos naquele dia? Eu fui picado a tarde inteira. Falei, Jesus amado. Os irmãos mandando WhatsApp, a internet não funcionava, meu 3G acabou. Falei, é tudo do diabo isso aqui, não é possível. Estou lá. Lá para o sexto mês, era uma vez por mês que eu ia lá, revi amigos, revi colegas. Vou ser muito sincero, as aulas não me impressionaram, mas as conversas me impressionaram muito. E uma das coisas que eu ouvia, que me chamou a atenção, era sobre a minha visão bíblica e teológica. E quando eu comecei a escutar a respeito do batismo do Espírito Santo, quantos creem aqui no batismo do Espírito Santo? Essa pergunta é importante. Levante a mão aqui, que você crê. Você lembra quando você foi batizado no Espírito Santo? Foi um negócio tremendo, não foi? Foi ou não foi? Você começou a sentir assim, eu não sei, cada um sente de um jeito. Eu não sei se eu ri, se eu chorei, até hoje eu não sei. Eu acho que eu fiz os dois, eu ri e chorava. Acho que foi assim, não sei. Mas é um negócio que não dá para explicar. Dá para explicar? Você consegue explicar para alguém quando você foi batizado no Espírito Santo? Você não consegue. Você vai explicar para a pessoa fala assim, como é que é isso? Você fala assim, então, é um negócio que é sobrenatural. Mas você tem certeza que foi batizado pelo Espírito Santo? Tem certeza nisso? Você tem saudade desse dia? Pois bem, foi isso que Deus falou comigo naquele lugar. Filho, eu tenho batismos para fazer na sua vida. Quantos desejam que o Espírito Santo batize a sua vida nessa noite, em nome de Jesus? Você entende isso, meu irmão? Eu tenho como colocar minha vontade dentro de você. Eu quero que você sinta a sede. Eu quero que você sinta o fogo, sinta a alegria, sinta a graça, sinta a paz. Sabe por que eu estou pregando sobre o Espírito Santo? Por causa desse curso que eu fiz lá. Se eu não tivesse passado por lá, não estaria pregando sobre o Espírito Santo aqui hoje. Às vezes Deus tem um jeito de agir que está fora da caixa. Quando eu falo que quero conhecer a vontade de Deus, eu preciso entender que Deus não está limitado aos meus pensamentos, à minha forma de agir. Quando Deus fala para você, vá, e você olha para aquilo e você percebe que o Espírito Santo está te guiando nessa direção. Às vezes você olha para isso e diz assim, mas isso aqui vai me levar completamente longe dos propósitos que eu tenho, as vontades que eu tenho. E na verdade é justamente ao contrário. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, Ele vai levando até exatamente, às vezes para um caminho que você não conhece, exatamente aonde Deus disse que você chegaria. O problema é que às vezes nós vamos postergando aquilo que o Espírito Santo vai colocando no nosso coração. Vamos adiando e vamos deixando aí um delay de 6 meses. Hoje o Espírito Santo fala no meu coração que Ele tem coisas para realizar essa semana, que você precisa ouvir o que Ele tem para te dizer essa semana. É iminente a vontade dEle para a sua vida. Ele fala para mim e para você que é tempo de você renovar e lembrar do seu batismo, do momento quando você foi batizado pelo Espírito Santo. Fala no meu coração que se ainda você não foi batizado no Espírito Santo, você precisa ser, e vai ser essa noite em nome de Jesus, porque o batismo do Espírito Santo é um negócio tremendo.
Eu posso dizer isso porque eu vivi muitos anos sem ouvir sobre o batismo do Espírito Santo. Ninguém pregava para mim sobre isso, nunca ouvi falar sobre isso até meus 19 anos, quando eu fui batizado sozinho na minha casa. Eu recebi o batismo e cadeias quebraram na minha vida quando eu recebi o batismo do Espírito Santo de Deus. Por isso muitas vezes as pessoas estão vivendo assim, um evangelho que está ali, está difícil de carregar, está cheio de problema, está cheio de dificuldade, porque não estão vivendo o evangelho que está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes Deus quer falar com você no dia, na hora, daqui 10 minutos, olha, fala para aquele irmão, vai ali, perdoa aquele irmão, e a gente fica pensando, falando da vontade de Deus para aqui 10 anos, ou a gente fica dizendo, não, isso aí não é para mim, eu não preciso, ou a gente coloca Deus numa caixa, e a gente fala, não, Deus vai usar minha vida assim. Eu tenho a sensação às vezes, que é como se a gente quisesse subir nessa parede aqui. Está vendo a parede? Você queria chegar lá em cima. Só que o Espírito Santo chega para você e fala, põe a escada aqui, desse lado. E aí você fala, não, deixa comigo. Vou pôr ali, que ali está mais perto. O Espírito Santo fala para você, põe a escada lá. E você vai lá e põe a escada ali. Você não obedece, você tem um delay. Aí você sobe na escada. Quando você chega aqui em cima, o teto não dá para quebrar. O Bezão colocou uma viga de ferro aqui que você não quebra de jeito nenhum. E você fica batendo. E não estoura, não passa. Se pudesse a escada ali, como o Espírito Santo mandou você pôr. Você entende? Abriu o buraco facinho, porque ali era gesso. Passava rapidinho para o outro lado. E já estava chegando no sonho que você tinha no seu coração. Às vezes nós não conseguimos realizar esses propósitos, porque não deixamos o Espírito Santo guiar a nossa vida. Tomamos as nossas próprias decisões, colocamos a escada do lado errado, e depois ficamos batendo e reclamando por Deus, por quê Deus, por quê? Por quê? E Deus fala, se tivesse posto a escada onde eu mandei, mas quando Ele mandou você pôr a escada ali, você olha para Ele e fala assim, muito longe, Deus está me levando longe dos propósitos, mas era ali que você ia encontrar o propósito de Deus. Você consegue dizer glória a Deus com o que eu falei agora? Você entende isso? É difícil dizer glória a Deus com isso, porque é assim que a gente se relaciona. Deus vira para você e fala assim, olha, vai aqui, hoje é dia de você ler a Bíblia. Aí você fala, não Senhor, estou cansado, meu dia foi terrível. Mas aí você lê a palavra. Eu me lembro uma vez, que eu estava muito cansado, e o Senhor falou, vai orar, vai ler a palavra. Eu falei, Jesus, eu estou muito cansado, vá. Eu fui. Aí eu li um texto, não tinha nada a ver, não entendi nada daquele texto. Anotei lá, porque eu achei que não tinha nada a ver comigo, eu escrevi. Chegou a tarde, veio uma irmã aqui na igreja, desesperada. Quando ela entrou na minha sala, o Senhor falou, aquele texto era para ela. Pronto, já está fácil, só entregar e descansa. O Espírito Santo às vezes quer facilitar, e a gente quer complicar a vida. Por que eu digo que a gente consegue colocar às vezes a presença de Deus numa caixa, querendo fazer Deus direcionar a vontade dEle? Primeiro, eu falei para você que a gente tem alguns problemas com a vontade de Deus. Primeiro, que a gente pensa no futuro, não para o presente. Deus tem uma vontade para você hoje. Segundo, é que a gente não entende que a vontade de Deus, que Ele quer realizar hoje, não está dentro da nossa, às vezes, nossa forma de enxergar. Deixa eu explicar. Por exemplo, na Bíblia, olha para a vida de Moisés. Moisés seria, a gente sabe disso, o libertador do povo de Israel, um grande líder, mas no entanto quando ele nasceu, estava passando um levante no meio do povo hebreu, onde as crianças da idade de Moisés estavam todas sendo mortas. Deus podia fazer alguma coisa sobre isso, mas o que Deus fez foi assim, olha o que Deus fez, Ele escondeu por um tempo Moisés, depois colocou Moisés num vimezinho, jogou ele no rio, né? Verdade? E ele foi parar na mão da filha do faraó. Esse seria o seu projeto? Não, não seria nem o meu, nem de ninguém, tenho certeza. Mas Deus colocou. Quando ele cai na graça da filha do faraó, ele vai morar onde? No palácio. E recebe toda a educação, toda a cultura que ele precisava para se tornar o líder que Deus queria que ele fosse.
Deus tem caminhos que não fazem parte da nossa mente e nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo para entrar nesse caminho. Se aquela família não colocasse o Moisés ali no cestinho, se deixasse o Espírito Santo guiar e arriscasse, porque ela podia, a filha do faraó, olhar e falar assim, não, isso aqui é um neném hebreu, eu não tenho nada com os hebreus são os escravos, mas ela olhou e teve compaixão. Outra história da Bíblia é como Deus age, e a vontade dele às vezes não está presa. A Bíblia diz que o Senhor mandou os espias para o povo de Israel, para ver lá as muralhas de Jericó, ver a cidade de Jericó. Os espias que foram ver Jericó, não os espias da Canaã. E quando eles chegaram lá, eles se esconderam. A casa de quem que eles se esconderam? A casa de Raabe. Quem era Raabe? Prostituta. Eles se esconderam na casa de uma prostituta, onde Deus ia fazer ali algo para que eles pudessem ficar guardados, e eles pudessem então voltar e contar o que tinha que acontecer. Deixa eu perguntar, você escolheria Raabe para ser uma agente da mão de Deus? Então às vezes Deus usa quem Ele quiser, meu irmão. Essa semana Deus pode muito bem ligar para uma pessoa que você nunca imaginou na sua vida, que é um ímpio, e as bênçãos de Deus vão alcançar você, porque Deus não está preso. Você pode dizer glória a Deus, você crê nisso? Olha, você não está preso, meu irmão. Deus pode usar a filha do faraó, Deus pode usar Raabe, a prostituta, Ele pode usar quem Ele quiser. O que nós vamos deixar é que o Espírito Santo guie as nossas histórias. Ele quer guiar as suas histórias. Eu desejo, você deseja ser tão íntimo de Deus, que Ele possa guiar o teu dia, Ele possa guiar a tua semana, Ele possa guiar o que você precisa fazer hoje, e não somente no teu futuro. Às vezes nós damos essas desculpas, nós dizemos, Senhor, no futuro eu vou fazer isso. Se você não pode ser guiado nas pequenas coisas, você não vai ser guiado nas grandes coisas, meu irmão. Se Deus não pode guiar você nos 10 minutos agora, dificilmente você vai ser guiado no Espírito Santo nos grandes desafios da sua vida. Eu tenho uma experiência com isso. Às vezes Deus vai deixando a gente sensível, ter discernimento. Você começa a perceber que Deus está falando com você em coisas pequenas. Aí você fala, estou ficando doido. Já aconteceu isso com você? Liga para Ele. Aí você liga, estou ficando doido. Ora por aquele irmão. Mas eu aprendi que se você não consegue obedecer a Deus ligar para Ele, quando Deus mandar você pregar para alguém, você vai ter coragem de pregar? Deixa eu dar um exemplo. Alguns anos atrás, Deus chegou para mim e falou assim, Klaus, você vai receber uma oferta. E essa oferta não é sua. Não abra o envelope, não descubra, nunca tinha recebido. Foi a primeira vez, ele estava aqui. Não abre o envelope, não veja quanto tenha, ponha no gasofilácio, porque é minha. Meu irmão, final do culto, pegou e falou assim, pastor, tem uma oferta que eu quero dar a você. Eu falei, amém, Deus tinha falado no meu coração. Ele me deu a oferta, eu agradeci. Fiquei curioso, para saber quanto tinha lá dentro. E coloquei dentro do gasofilácio. Se eu não consigo obedecer nisso, quando Deus derramar uma bênção grande na minha vida, o que você acha que eu vou fazer? Você entende isso que eu estou dizendo? Se eu não consigo, por exemplo, quando há um desafio, o Espírito Santo me toca para dar R$50, quando Deus te der um salário de 100 mil, você vai conseguir dar o dízimo? Se você não consegue dar 50? Se o Espírito Santo não consegue guiar a gente, por exemplo, a desligar o WhatsApp na hora do culto, desligar o Facebook, você vai dizer para mim que você tem condição de ouvir a voz de Deus para ser um grande pregador, um grande evangelista? Você entende o que eu quero dizer? Eu estou dizendo uma coisa muito séria, meu irmão. Quantos aqui desejam ser guiados pelo Espírito Santo de Deus? Comece a ser guiado nas coisas pequenas, para que você tenha coragem nas coisas grandes, porque isso vai aumentando a sua confiança. Se Deus toca o seu coração para dar um abraço no irmão, você não tem coragem, você fala, não, isso é coisa da minha cabeça. Quando Deus te dá uma grande revelação para entregar para Ele, como é que você vai fazer? Porque é muito mais sério. E nós não entendemos que a forma do Espírito Santo guiar a nossa vida é iminente, e às vezes são pequenas coisas que vão nos conduzindo e não grandes coisas. Há 10 anos atrás, por exemplo, Deus não chegou para mim e falou assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Ele falou, prega.
Hoje, por exemplo, o Espírito Santo não falou o que Ele vai fazer comigo e com você nessa noite, mas eu desejo que Ele faça um grande rebuliço nesse lugar. Amém, meu irmão? Uma grande presença dEle sobre sua vida. Mas isso não depende só de mim, depende de você, depende se você deseja, e depende se quando o Espírito Santo tocar você, você vai estar disposto a ser tocado realmente. Às vezes Deus fala, eu lembro de uma história que eu li há muitos anos atrás, já contei na igreja, a mulher que não comia bolacha. Todo dia ela abria um pacote de bolacha na hora do café e ficava comendo o pacote inteiro. Um dia o Espírito Santo falou para ela, para de comer bolacha. Ela foi falar com o pastor dela. O pastor dela disse assim, Deus não tem nada contra a bolacha, pode comer. Mas ela se sentiu incomodada, ela parou de comer a bolacha. Ela gostava de comer uma bolacha cada vez com café, demorava quase 40 minutos fazendo isso. Aí um dia, o Espírito Santo falou, agora que você pode comer a bolacha. Ela falou, o que eu faço? Ela começou a ler jornal. Ela começou a ler jornal e Deus falou para ela, agora pare de ler jornal. Falou, Deus, eu não posso comer bolacha, não posso ler meu jornal, o que o senhor está querendo da minha vida? O que é isso? Estou ficando doido. Foi falar com o pastor falou, Deus não tem nada contra o jornal. Pode ler jornal. Mas o Espírito Santo comandava a vida dela. Ela disse, tá bom, Deus, então eu parei de comer bolacha, eu parei de ler jornal, o que eu faço? Deus falou, lê a Bíblia. E ela começou a ler a Bíblia. E Deus começou a falar sobre força, Deus começou a falar sobre constância, Deus começou a falar sobre sustento, Deus começou a falar que Ele era o Deus que cuidava da vida dela. E depois de 3, 4 meses que ela estava em oração, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, Deus falou assim, agora eu tenho uma coisa para dizer, eu vou levar o seu marido. E quando Deus falou para ela que ela levasse o seu marido, se ela tivesse falado há 4 meses atrás, ela não tinha força nem condição de enfrentar isso. Mas Deus preparou totalmente o coração dela para conseguir enfrentar isso. Ser guiado no Espírito Santo é isso, meu irmão. É ser guiado às vezes no trato, é ser guiado na maneira como você fala, é ser guiado na maneira como você age, nas decisões que você toma. A pergunta que eu quero fazer para mim e para você, porque nós precisamos responder isso, é se nós desejamos ser guiados pelo Espírito Santo nesse grau de intimidade com Ele, onde Deus vai falando com você. De manhã eu disse isso, se o Espírito Santo falasse isso para você, marido, vou tratar você como você trata a sua esposa. Você estava na bênção ou estava no sal? Entendeu? O Espírito Santo quer falar essas coisas conosco. Vou tratar você como você trata a sua esposa. Eu estava na bênção. Aproveitei que ela não estava olhando. Não é? Mas se ele fala com você assim, eu vou tratar você como você trata seus pais. Você estava na bênção ou estava no sal? Entenda que ser guiado no Espírito Santo são essas coisas. Onde Deus olha para a tua vida e fala, é aqui, ó, nessa área que eu quero tratar você. E às vezes nós colocamos Deus numa caixa e falamos, bom Deus, hoje é domingo, então hoje o Senhor pode falar comigo, o que o Senhor quiser falar. E Deus fala, eu quero falar com você na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Aquela conversa que você teve, não precisava ter tido. Aquele negócio que você assistiu, ó, entristeceu meu coração. Outro dia, eu estava num processo de consagração, e eu terminei meu período de oração, consagração, jejum. Aí depois, quando chegou a noite, lá para as 10 horas da noite, fui assistir um pedacinho de um seriado. Eu gosto desses seriadinhos, assim, de criança, meio bobo, assim, sabe? Meio nerd. Coisa que não tem muito a ver, sabe? Essas coisas assim de futuro, de Guerra nas Estrelas, eu gosto desse negócio aí, esses trem assim, que não tem nada a ver. Aí eu estava lá assistindo, e naquele dia, aquele seriado tinha uma coisa muito estranha, muito feia. Não lembro nem o que era. Eu sei que eu desliguei aquilo e comecei a ficar triste. Triste. Agora eu quero saber se você vai aguentar essa. Porque o que eu vou dizer agora é forte. E aí eu tenho um lugar lá de oração em casa, eu fui para o meu lugar de oração, sentei. E falei, por que eu estou triste? E eu senti algo que fazia muito tempo que eu não sentia, que o Espírito Santo se entristece com as coisas que a gente vê hoje. Você acredita no que eu estou dizendo? Que o Espírito Santo se entristece com a corrupção, se entristece com as crianças abandonadas, se entristece com a maldade. Você entende isso que eu estou dizendo? E às vezes nós estamos vivendo um período que a gente não sente mais essa tristeza do Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo se entristece pelas milhares de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Você crê no que eu estou dizendo? Se entristece, porque a gente às vezes não deixa Deus guiar a nossa vida.
Quantos desejam ser guiados pelo Espírito Santo assim? Deus tem coisas para realizar na sua vida essa semana, eminentes, agora, hoje. Ele quer falar com você coisas que você vai achar assim um grande absurdo. Desliga a televisão. Pastor, mas Deus é contra a televisão? Não, mas talvez você precise de um jejum mesmo. Você entende isso que eu estou dizendo? É nesse nível de intimidade que o Espírito Santo quer levar você e eu. Onde você vai olhar para a tua vida e vai dizer, Senhor, eu quero ser guiado nos detalhes. Quantos aqui podem nessa noite aceitar esse desafio? Deus tem coisas extraordinárias para fazer essa semana na tua vida. Ele vai fazer, mas você precisa ser sensível. Você precisa tirar o delay. O delay é 6 meses para você, é 1 mês. Deus fala com você hoje, daqui. Eu vejo aqui, às vezes, coisas acontecendo na igreja que eu acho incrível. O Espírito Santo falou conosco o ano passado, vai começar a acontecer esse ano. Eu falo, Jesus, tira o delay. Porque às vezes a bênção estava ali, naquele lugar, naquela hora. Quantos querem viver sem esse delay na sua vida? Fica de pé agora, em nome de Jesus. Se você quer mesmo. Presta atenção, hein? Às vezes você está ficando de pé muito rápido. Você entende que o Espírito Santo vai falar para você, perdoa aquele irmão. Às vezes é um delay que você tem, já faz 3 anos que ele falou para você perdoar, você não perdoa. É um delay. O Espírito Santo está falando para você, eu vou liberar sobre sua vida uma grande bênção. Mas dá o teu dízimo, a tua oferta. E você fala, não, Deus, esse mês não dá, eu preciso comprar mais um sapatinho, Jesus. Jesus fala, para com esse negócio. Obedece, entrega, faz a entrega. Faz o teu sacrifício. Alguns dias atrás, Deus falou comigo assim, você vai entregar uma grande oferta lá. Uma oferta que é enorme. É grande, para a minha vida é muito grande. Eu não vou falar o que é não, mas é muito grande. E eu falei, Jesus, o Senhor está complicando a minha vida. Fica de pé só um pouquinho que nós vamos orar agora, amém? E eu falei, Jesus, está complicando a minha vida. Minha mulher vai ficar brava. Minhas filhas vão ficar meio bravas com esse negócio dessa oferta aí. O Senhor falou assim para mim, se você quer que a sua igreja seja uma igreja ofertante e dizimista, vença os seus limites na sua oferta. Seja desafiado a ofertar mais do que qualquer outra pessoa podia imaginar. E eu fiz isso. Eu entreguei. Entreguei, Marcinho? Só o Marcinho sabe. Entreguei. Falei, está aí, Eu quero essa liberação para essa igreja. Porque quando você entra nessa liberação, você entende? Deus vai trazendo para a tua vida os milagres dessa semana, que são sobrenaturais. Você está de pé, porque você entendeu o que eu disse agora? Então levante sua mão e diga assim, abre os teus lábios, comece a falar com o Senhor, eu quero ser guiado por Ti. Guerreia por isso agora, meu irmão, abre a tua boca, fala, Senhor, eu quero ser guiado por Ti. Eu quero ouvir, Senhor, a Tua vontade para a minha vida hoje, não só para aqui 10 anos. Eu quero escutar o que o Senhor tem para dizer para a minha vida hoje, agora, não só para aqui 10 anos. Eu quero saber o que o Senhor quer fazer comigo hoje, nesse lugar. Agora, Espírito Santo, nós queremos ouvir Tua voz agora. Santo Espírito de Deus, quebra as cadeias que nos prendem, as dificuldades, tudo isso já é seu, meu irmão, tudo isso já é teu, Deus já lhe deu essa intimidade, Ele já selou você com o Espírito Santo. Quantos aqui desejam ser batizados com o Espírito Santo mais uma vez? Levante sua mão e diga, eu quero receber renovo do Espírito Santo na minha vida. Irmão, lembra quando o Espírito Santo pegou você, como foi delicioso, maravilhoso, ser tocado por Deus, ter sede de Deus. Há tantas barreiras. Deus não tem apenas um milagre para você quando você se converteu ou quando você foi batizado. Ele quer que você viva agora um renovo na presença dEle. Levanta a tua mão, meu irmão, começa a orar. Diga, Espírito Santo, Tu estás aqui, é honrado nesse lugar. Quebramos essas barreiras agora em nome de Jesus. Queremos ser guiados pela Tua presença. Aleluia. Às vezes nós estamos com águas rasas pela canela, meu irmão, e o Espírito Santo quer que você entre em águas profundas. Diga assim comigo, feche seus olhos, levante sua mão e diga, Senhor Jesus, eu quero viver a Tua vontade iminente para hoje, em nome de Jesus. Pode sentar, meu irmão, não acabei ainda não, mais um pouquinho, Júnior, mas é bem, fica aí, pode louvar, toca aí comigo. Posso terminar minha mensagem, irmãos? Você crê nisso? Deixa eu terminar. Algumas vezes,
Qual é o ponto de atenção sobre a vontade de Deus? É que eu só vou ser guiado pelo Espírito se eu confiar nele. Se eu confiar nele. Teve uma madrugada, eu acordei, nós estávamos fazendo um regime lá em casa, a Lupe me põe no regime, de vez em quando. E aí eu fui assaltar a geladeira. Ela põe no regime, eu vou assaltar a geladeira. Aí eu fui no contrapé, assim, ó. Cheguei na cozinha, sentei, tentei arrastar, sabe como é que é, né? Quando você vai assaltar a geladeira, você não pode abrir assim a geladeira. Peguei lá, preparei um lanche, o Espírito Santo falou, vai orar. Eu falei, agora não dá, estou assaltando a geladeira, ela vai acordar. Ele falou, vai orar, agora não dá, se ela ver que você está na geladeira, vai acordar. Vai orar. Aí deixei o lanche lá de lado, comecei a orar. De repente começou a entrar uma presença gloriosa da glória de Deus. Você já viveu essa presença? Uma presença sobrenatural da glória de Deus. Você lembra disso? Já viveu essa presença? Já viveu? E aquela presença começou a entrar na cozinha da minha casa. Eu comecei a chorar. Eu já era pastor, eu já tinha vivido tantas experiências. E o Espírito Santo começou a falar, eu te amo, meu filho. Tu és meu. Era um negócio tão tremendo, que eu não sei te explicar, parecia pesado, denso, parecia que dava para pegar a glória de Deus, sabe como é? E aí você fala assim, Jesus, tu és tão maravilhoso. De repente eu comecei a sentir um amor por Deus, um negócio tremendo. O Espírito Santo começou a me guiar na oração, coisas que eu nem imaginava que eu devia orar. Eu comecei a orar por vidas, por pessoas. Eu estava numa outra dimensão. O Espírito Santo quer levar você nessa dimensão. E aí você começa a sentir algo que é um renovo tão profundo, que você fala, faz sentido viver o Evangelho, faz sentido se dedicar na obra, faz sentido ser ofertante, faz sentido participar da obra de Deus. O Espírito Santo quer guiar você nisso. Me lembro algum tempo atrás também dirigindo, estava no carro, estava ouvindo uma música linda. Eu me lembro que eu liguei para a Luciana na hora depois e passei uma música para ela, vamos cantar na igreja. Nós cantamos essa música na igreja. E comecei a ouvir aquela música, e aquele começou a me deixar assim. As lágrimas começaram a rolar, e eu fiquei com medo, porque eu estava dirigindo. E aí eu falei, Jesus, eu não posso parar de dirigir, eu estou dirigindo no trânsito, e comecei a chorar. E aí eu comecei a falar, Senhor, tu és tremendo. As pessoas paravam o carro do lado, e eu assim, as pessoas achando que eu estava com algum problema, não tinha problema nenhum, eu estava feliz com a presença de Deus. Eu estava vendo que algum farol, alguém ia parar e ia falar assim, você está bem, porque eu estava chorando. Deus quer te levar e guiar você nessa dimensão do Espírito Santo de Deus. Lembra disso? Você lembra quando isso acontecia? Tem que acontecer hoje, tem que acontecer agora. Se isso não acontecer na tua vida, deixa eu dizer, Deus tem batismos para você. E batismo não é só orar em línguas, não limite o poder de Deus. O meu batismo do Espírito Santo aconteceu a primeira vez que eu fui batizado do Espírito Santo, porque eu tive vários batismos. J.I. Parker, que é um teólogo famoso, ele diz que Deus imerge a gente na presença, Deus coloca a gente, que são marcas de Deus na nossa vida. Mas o primeiro que eu recebi, eu não falei em línguas, não. Eu recebi dom de profecia, de revelação. Eu tinha 12 anos de idade, eu não sabia o que era isso. Como eu nunca tinha ouvido falar disso, sabe o que eu fazia? Eu reunia lá um monte de gente da escola, principalmente as meninas, né, que eu queria namorar, né, os dons são irrevogáveis, eu não sabia que era dom, eu ficava revelando todo mundo. Um dia chegou um irmão, um crente, né, falou assim para mim, você sabe que isso é dom de revelação? E que você não pode fazer isso aí? Aí eu fui aprender. Aí quando chegou meus 18 anos de idade, eu estava em casa orando, eu recebi uma presença do Espírito Santo de novo, algo tremendo, uma mão escrevendo na parede, graça, eu falei, eu quero a tua graça, e comecei a chorar. Irmão, o Espírito Santo tem batismo para derramar na sua vida e renovar você. Você precisa lembrar disso hoje. Quantos conseguem lembrar do seu batismo agora em nome de Jesus? Foi tremendo na tua vida? É hoje. A gente não precisa viver uma terra seca. A gente não precisa viver nossa vida espiritual seca. Eu não estou falando de pessoas, eu não estou falando de gente, eu não estou falando de gente que te machucou, eu estou falando da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ser guiado, ser guiado. O dia que meu pai morreu, foi incrível. 10 anos antes, eu estava no monte orando, e Deus falou, vou levar teu pai. E eu chorei, eu falei, não quero, Deus é meu pai.
De repente veio uma pessoa e falou assim: olha, Deus está mandando dizer que Ele te deu mais 10 anos. Eu não sei o que é. 10 anos. Meu pai viveu mais 10 anos. Eu esqueci. Eu falei, isso aí é coisa da minha cabeça. Acho que eu estava com medo, estava carente no dia que eu estava orando no monte, achei que meu pai ia morrer. 10 anos se passaram, meu pai foi parar dentro da minha casa, na minha sala, no leito, e o Espírito Santo falou assim para mim, quando ele estava deitado na cama, 2 dias antes de morrer, ele falou: filho, completou 10 anos. Eu voltei para casa, fiz um bolo, comemoramos o aniversário dele. 2 dias depois ele morreu. Mas eu estava bem. Eu estava bem porque eu tinha sido guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer guiar você até nas suas lutas. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo deserto pelo Espírito Santo. No deserto. E lá ele foi tentado. E por que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado? Porque às vezes é no deserto que Deus vai formar essa intimidade com você. É no deserto que Deus vai ensinar você a ser íntimo. É nesse deserto que Deus está colocando você hoje, às vezes, Ele vai te levar numa dimensão espiritual que você não conhecia. Alguns anos atrás, quando eu passei um grande deserto na minha vida, se você chegasse para mim e dissesse assim: pastor, vamos reformar aqui atrás, eu dizia: não dá, vamos reformar o templo, não tem dinheiro. Aí outro dia eu estava num programa de televisão e o pastor falou assim: minha igreja está 20 anos tentando reformar um banheiro. Eu falei: que banheiro é esse, gente? Hidromassagem, sauna, 20 anos para você comprar um piso por mês, você compra, entende? Não é verdade, estou dizendo? Um piso por mês em 20 anos, você vai ter, sei lá, 400 metros quadrados de piso. Foi que dinheiro. Aí quando eu fui no carro, o Espírito Santo falou comigo assim: não reclama não. Há 10 anos atrás você ia dizer a mesma coisa, se eu não tivesse colocado você no estreito que eu coloquei para você aprender que eu sou o dono do ouro e da prata. Há 10 anos atrás, você não ia acreditar que você ia poder reformar nenhum banheiro. Aí eu me lembrei da prova que Deus me colocou, e naquela época eu tinha que viver assim. Às vezes eu chegava em casa, abria a janela, tinha uma mãozinha falando: não tem. Abria a janela não, o armário. Abria a geladeira, tinha uma mãozinha sendo assim: vazio. Né? E aí a minha esposa falava: o que nós vamos fazer? Eu falei: vamos orar. Vamos orar. Quem me conhece sabe que eu não falo isso para ninguém, não conto isso para ninguém, nunca falei para ninguém. De repente chegava minha esposa, ia sair com alguém da igreja, voltava com um carrinho cheio de compra, e Deus falava para mim: sou eu que te sustento, sou o Deus que te sustenta. Aí hoje você falar para mim assim: vamos para a rádio? Eu falo: vamos. Se o Espírito Santo mandar, vamos. Aliás, tem gente que fala assim: o pastor é chorão. Já ouvi gente falar assim: você é muito chorão, você fala que não tem dinheiro, no outro dia você compra as câmeras, você fala que não tem dinheiro, outro dia você reforma a igreja, você é chorão. Não sou chorão não, meu irmão, eu vou pelo Espírito Santo de Deus, eu não tenho dinheiro às vezes não, mas às vezes não tenho nada, e o Espírito Santo fala: vai, que eu vou com você. Hoje eu aprendi, se Ele diz que vai, meu irmão, ninguém segura, Ele supre conforme a demanda. Se Ele falar para mim assim: é a hora de você entrar na rádio, eu posso estar sem R$1 na conta, eu vou entrar, porque se o Espírito Santo falou, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? E às vezes a gente não entende que esse deserto que Deus coloca na nossa vida é para nos levar nessa dimensão de você olhar e dizer assim: uau, Deus pode fazer coisas que eu nunca imaginei que Ele podia fazer na minha vida. Hoje, se você disser para mim: pastor, você crê que Deus pode multiplicar? Creio. Já vivi tanta multiplicação. Agora mesmo, eu falei para Deus: Deus, a reforma aqui vai ficar complicado, que nós já gastamos quase R$15 mil, ainda falta ar-condicionado, ainda faltava ar-condicionado, televisão. Ih, Deus, eu fiz conta errada. Aí chega o irmão aqui da igreja e fala assim: pastor, eu quero doar os ar. Eu falo: Jesus, isso é tremendo. Chegou outro e falou assim: eu quero doar a televisão. Eu já tenho televisão para pôr lá, que eu nem tenho sala para pôr. Eu já tenho ar para pôr, que eu não tenho sala pronta. Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida, meu irmão. Ele quer guiar você. Às vezes você não entende, mas você precisa se submeter a isso. Eu quero só terminar dizendo para você assim: muitas vezes eu já vi isso acontecer. Gente dizendo assim: eu quero conhecer a vontade de Deus. Lembra que eu comecei assim? Deixa eu dizer para você. Se você cortar minha pregação agora, vai ficar muito esquisito.
Mas escute, se preocupe menos com a vontade de Deus para a sua vida e busque mais a orientação do Espírito Santo para hoje. Você entendeu isso? Se preocupe menos com a vontade de Deus para o seu futuro e busque mais a orientação de Deus para essa semana, esse mês, esse semestre. Porque às vezes nós ficamos falando da vontade de Deus para o futuro e Deus quer trabalhar com você esse semestre. Deus está chamando você para ser um voluntário na igreja, seja um voluntário. Ah, mas Deus falou que ia ser um grande pregador. Começa onde Deus está abrindo a porta. Não é assim? Vai fazer o que Deus está mandando você fazer. Ah, mas Deus falou que eu vou ser um grande músico. Começa lá ajudando os irmãos. Entra no mover de Deus. O que Deus falou para você? Às vezes Deus fala com você, olha, vá lá, participa. Você não levanta, tem um delay de 6 meses para participar. E Deus está falando para você fazer agora. Eu quero me submeter e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, eu não estou muito preocupado com o que Deus vai fazer na minha vida daqui 10 anos, porque eu não estou lá. Eu estou aqui, estou hoje, eu só tenho o presente para viver. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, em nome de Jesus?